Já parou para pensar na possibilidade de escolher a realidade que se quer viver? Assim, como se a gente estivesse simplesmente mudando o canal da TV? Bom, hoje a gente vai explorar uma ideia que propõe exatamente isso: o transurfing. Com base nos livros de um autor bem enigmático, vamos dar uma olhada nessa premissa de que é sim possível navegar entre diferentes realidades para moldar o próprio destino. E para começar, já vem uma pergunta que chama atenção. O autor do Transurfing se descreve como um físico místico. Pensa nisso por um instante. Física e misticismo. Normalmente essas duas palavras não andam muito juntas, né? Uma fala do mundo material, daquilo que a gente pode testar. A outra, do invisível, do espiritual. É um baita paradoxo que já nos joga direto no centro de toda essa história. E é exatamente essa dualidade que define a obra. A fonte original descreve o livro bem assim, como uma espécie de ponte entre mundos que, em geral, não se misturam. E é isso que torna essa análise tão fascinante. Porque não é um livro de física pura e também não é um texto espiritual tradicional. É uma coisa completamente diferente. Então vamos lá, vamos descobrir quem é que está por trás dessa ideia tão ousada e de onde, afinal, ela surgiu. Vadim Zeland. Esse é o nome, mas a figura é um mistério. Ele é um físico russo com experiência em pesquisa quântica antes mesmo do fim da União Soviética. Só que hoje ele se dedica só a escrever. E o mais curioso de tudo, quando perguntam quem é ele, a resposta é simples: ninguém. Ele faz questão de se manter anônimo, insistindo que o que importa são as ideias, não o mensageiro. Tá, mas então, em que prateleira a gente coloca um livro desses? A melhor forma de entender é pensar talvez na ficção histórica, que usa fatos reais para construir uma história. O Zeland faz algo parecido. Ele pega uns conceitos científicos bem complexos e usa eles para criar o que a gente poderia chamar de ficção científica de autoajuda. O objetivo aqui não é contar uma historinha, mas sim oferecer um modelo prático para melhorar a vida. E agora, vamos para a parte que sustenta tudo isso. A base científica por trás do modelo do Transurfing. E é aqui, meus amigos, que a mente começa a dar uma expandida. O ponto de partida é um conceito da mecânica quântica que se chama superposição. De um jeito bem simples é o seguinte: antes de uma partícula subatômica ser observada, medida, ela não está em um lugar específico. De certa forma, ela está em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo. E isso nos leva direto para a interpretação dos muitos mundos. Essa teoria foi proposta lá em 1957 por um físico chamado Hugh Everett III e ela traz uma visão radicalmente diferente da realidade. A ideia principal, como a gente vê aqui, é que quando uma medição quântica acontece, a realidade não escolhe um caminho só. Pelo contrário, ela se divide. Então, o pulo do gato é esse aqui, e o slide mostra bem a diferença. Na visão tradicional, quando a gente observa uma partícula, a gente força ela a escolher um estado, um resultado e pronto. Já na teoria dos muitos mundos, não tem escolha. Todos os resultados possíveis de fato acontecem, cada um no seu próprio universo paralelo que acabou de ser criado. É muito importante a gente ter em mente que, embora essa teoria seja matematicamente perfeita e levada a sério por muitos físicos, ela ainda está no campo da especulação. Como esses supostos universos paralelos não interagem com o nosso, não tem como a gente provar ou refutar a existência deles na prática. E é justamente em cima dessa ideia especulativa que o Zeland constrói todo o modelo prático dele. Vamos ver agora como ele conecta essa física teórica com a ideia de surfar na realidade. A fonte original usa uma analogia ótima: uma mesa de bilhar. Pensa que a vida de uma pessoa é a trajetória de uma bola. Só que, segundo essa visão, todas as outras trajetórias possíveis, sabe? Todas as outras tacadas que poderiam ter acontecido, elas não são só hipóteses, elas existem de verdade, em paralelo, em outras mesas de bilhar. O Zeland dá um nome para esse campo de infinitas possibilidades: espaço de variantes. Dá para imaginar como uma biblioteca gigantesca, onde cada livro é uma versão diferente da vida de alguém. O transurfing, então, seria a técnica para aprender a andar por esses corredores e escolher, de forma consciente, qual livro ler, ou seja, qual linha da vida seguir. Ok, agora a gente entra num dos conceitos mais práticos e fáceis de lembrar do primeiro livro, os pêndulos. Alguém aí já se sentiu meio preso em padrões de pensamento, de comportamento, que nem pareciam ser seus? Pois é, essa ideia pode ter uma explicação para isso. Os pêndulos, de acordo com o Zeland, são estruturas de energia que surgem quando um monte de gente foca o pensamento na mesma coisa. Pode ser um movimento político, uma religião, uma moda, ou até a energia negativa coletiva no engarrafamento. Tudo isso cria um campo de energia em comum. Agora, a parte realmente interessante é como eles funcionam.
Os pêndulos precisam de energia emocional para sobreviver e crescer. E aqui vem a virada, a parte que não é óbvia. Para eles, tanto faz se a emoção é boa ou ruim. Lutar com todas as forças contra algo que se odeia alimenta o pêndulo tanto quanto amar aquilo com toda a força. Para ele, energia é energia e ponto final. Isso aqui ilustra a solução de um jeito brilhante. Se lutar contra ou apoiar um pêndulo só deixa ele mais forte, como é que se escapa da influência dele? A resposta do Zeland é chocantemente simples: ignorar. Quando a gente tira a nossa atenção, a nossa energia emocional, o pêndulo perde o poder sobre a gente. A pessoa simplesmente deixa ele passar e fica livre para escolher outra trajetória. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente tem? A gente tem o começo de um modelo totalmente novo para entender a realidade e o nosso papel dentro dela. É super importante entender que tudo que a gente viu até agora é só a pontinha do iceberg. Essa análise toda cobre as ideias do primeiro de 5 livros da série. Esse livro inicial serve para quê? Para apresentar o modelo com os conceitos principais, como o espaço de variantes e os pêndulos. Os outros livros vão se aprofundar na parte prática. Eles trazem outros conceitos importantes, como a intencionalidade, e detalham as técnicas para, de fato, começar a surfar entre as diferentes linhas da vida. Mas o alicerce de tudo está nesses conceitos que a gente viu hoje. E a gente termina com essa pergunta provocadora que resume toda a essência do transurfing. Se a gente aceitar essa premissa, nem que seja só como um exercício mental, de que infinitas versões da realidade coexistem, a pergunta que fica não é mais como é possível mudar a realidade, mas sim, qual delas escolher para viver. Fica aí a reflexão.